Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos hoje, essa noite. Convidá-los a abrir a palavra no Evangelho de Mateus. Nós vamos dar sequência à nossa série Bem-aventurados. Hoje nós vamos ver mais uma parte, ou a segunda parte, assim. Capítulo 5 de Mateus. E nós vamos fazer leitura apenas de um verso. Versos 4. Capítulo 5, verso 4. Amém? Você pode acompanhar também através da projeção. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 5, verso 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vamos repetir juntos? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Amém? Senhor Deus e Pai, nós queremos te louvar mais uma vez essa noite e pedir, Senhor Deus, mais uma vez que o Teu Espírito Santo conduza este momento, Senhor Deus, ao qual vamos meditar na Tua palavra, Senhor Deus. Que o Senhor torne nossa mente cativa, que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, com boas aplicações para nossas vidas, Pai. Pai, o meu pedido, Senhor Deus, é que o Senhor use a minha vida segundo a Tua bondade, a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai. E que nós possamos aprender, Senhor Deus, crescer em graça e em conhecimento, através da Tua palavra. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém, meus irmãos? Irmão, nós vamos meditar essa noite com o tema. A gente sabe que a nossa série é sobre bem-aventurados. E o tema dessa noite eu quero propor para nós é o choro que traz felicidade eterna. O choro que traz felicidade eterna. E eu começo com uma pergunta. Qual foi a última vez que você chorou? Quem sabe foi hoje. Quem sabe foi hoje que você chorou. E por que você chorou? Duas perguntas, então. Você chorou? E se você chorou, por que você chorou? Eu, irmãos, falar da minha parte, eu chorei, talvez nesses últimos dias. Chorei alguns momentos que a gente está em oração. Mas um choro assim que me marcou bastante assim nessas últimas semanas foi semana passada, enquanto eu estava numa entrevista. E nessa entrevista eu fui perguntado o que me fez eu chorar, o que me deu uma grande tristeza nesses últimos 2 meses. Então eu fiquei ali nesse tempo pensando o que me deu tanta tristeza nesses últimos 2 meses. E me veio à memória uma situação, irmãos, que aconteceu comigo. Aconteceu então um momento que eu falei até sobre essa situação, que eu disse que o momento que me fez chorar e ter uma tristeza assim, foi o momento que eu recebi uma notícia, irmãos, uma notícia que me desagradou, que foi uma notícia que uma pessoa havia tirado a sua própria vida. E quando eu falei isso nesse momento de entrevista, minha voz embargou e eu comecei a chorar. Chorei bastante, irmãos, porque aquilo mexeu comigo. E eu não consegui conter as lágrimas, irmãos. A minha voz embargou. E talvez vocês estejam pensando, mas quem foi essa pessoa, né? É uma pessoa que talvez vocês nem conheçam. Eu vi umas 2 vezes, talvez, essa pessoa. Mas foi algo que mexeu comigo naquele momento, irmãos. Por causa que eu fiquei triste pela a urgência de nós avançar ou anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que o Evangelho avance. Então isso me entristeceu profundamente. Então eu chorei por isso, irmãos. Porque eu não tinha tanto contato com essa pessoa. Tive contato talvez 2 vezes. Mas isso me entristeceu. E o meu questionamento foi, por que Deus não me levou lá? Por que eu não tive a oportunidade de falar do Evangelho para essa pessoa? E logo depois das minhas lágrimas, o Espírito Santo logo já me consolou. Me confortou e falou assim, não, fica tranquilo, você serve um Deus soberano. E Ele sabe de todas as coisas. Se você não esteve lá, é porque não era para você estar lá. Outras pessoas estavam lá e tiveram a oportunidade de anunciar o Evangelho, assim eu creio, para essa pessoa. Mas a certo momento, então, irmãos, o que me entristeceu foi isso, de não poder estar lá, de não ter anunciado o Evangelho para aquela pessoa. Mas Deus sendo soberano, então, irmãos, eu me alegrei logo após, tive esse consolo do Espírito Santo de Deus, que Ele fez de alguma forma, tudo isso que aconteceu foi para a glória dEle. E vai ser para glorificar a Ele. De certa forma, eu tive a oportunidade de estar lá depois, falar do Evangelho para outras pessoas.
né, anunciar o evangelho para outras pessoas que lá estavam, até mesmo no funeral. Então foi um momento que o Espírito Santo de Deus me fez lembrar que eu tive lá de alguma forma e fiz a minha parte. Mas, então isso tudo eu contei para que você venha fazer uma retrospectiva do que ultimamente, ou nesses últimos dias, últimas semanas, te entristeceu. O que fez você chorar? O que te levou às lágrimas? Ou o que não te levou às lágrimas? Que talvez não tenha te emocionado mais. Talvez nós tenhamos vivido num mundo, irmãos, que o nosso coração está endurecido e que as coisas já não levam a gente a tanta tristeza. A gente está quase como que robotizado pelas situações que vêm acontecendo. A gente talvez não se espanta mais, não chora, não se entristece. Ah, morreu, fazer o quê? Todo mundo vai morrer. Mas isso precisa trazer em nós, gerar em nós, irmãos, tristeza. Quando as pessoas morrem, às vezes, sem ouvir, muitas das vezes sem ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Muitas vezes nós podemos se entristecer pela nossa negligência de não ter anunciado o Evangelho para essas pessoas. Porque às vezes as oportunidades são nos dadas e a gente não anuncia. A gente, quem sabe, se envergonha. Quem sabe não quer falar. Então, irmãos, o que me traz alegria e traz paz é que a palavra de Deus diz em Isaías 55:11 que toda palavra que sai da boca de Deus não volta vazia. Então, de certa forma, eu fui lá, fiz minha parte, mas o que me entristeceu bastante nesses últimos meses foi essa situação. Foi um sentimento de impotencialidade, não poder estar lá. A gente sabe que a gente às vezes não pode estar em todos os lugares, mas não quer dizer que isso não deve causar tristeza em nosso coração. A gente deve orar e deve buscar aqui ao nosso redor. Talvez está longe de você alguém, mas tem alguém perto de você que você pode anunciar o Evangelho, que você pode falar das boas novas. Agora então, irmãos, entrando no texto aqui, a qual Jesus diz essas palavras, ele diz: felizes são os que choram. E nós precisamos entender aqui agora o que Jesus está falando, que tipo de choro Jesus está falando, que traz essa felicidade eterna. Que choro é esse? Será que é qualquer choro? Será que é qualquer tipo de... Porque nós choramos por várias coisas e vários motivos, meus irmãos. Mas que tipo de choro Jesus especificamente está falando aqui agora? Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Que tipo de choro é esse? Será que é o choro esse que eu tive por empatia por alguém? Será que é o choro quando nós perdemos algo? Que tipo de choro que Jesus está falando aqui? Agora, esse choro que nos traz, como eu falei no tema aqui, que nos traz uma felicidade eterna. Então nós precisamos entender, irmãos, que nem todos que choram são felizes. É que Jesus diz: felizes são os que choram. Bem-aventurado quer dizer felizes. Nem todos que choram são felizes. E também nem todos que choram serão consolados. Nem todo tipo de choro gera consolo da parte de Deus. Então eu quero levar aqui os irmãos a entender alguns tipos de choro. Sabemos, irmãos, que nós choramos por várias razões. Nós choramos muitas vezes pelo luto. Quando perdemos um ente querido, nós choramos por uma dor física. Quem aí nunca se machucou, né, irmãos? Todos nós já passamos por uma dificuldade, uma dor física, uma enfermidade, um momento que tu caiu, se bateu alguma parte do teu corpo e você chora. É um choro da dor física. Talvez por perder algo. Sabe, você perdeu algo e chorou. Perdeu o dinheiro, perdeu o terreno, perdeu o negócio, perdeu alguma coisa, você chorou por essa situação. Será que é esse tipo de choro que Jesus está falando para nós nessa noite? Será que é esse tipo de choro que Deus está mostrando para nós? Talvez a gente perdeu a estabilidade do lugar que a gente estava. A gente falava que estava tão bom lá, tão estável, tão bem. E daí a gente perdeu essa estabilidade do emprego, de um lugar. E a gente falou: que tristeza. Chorou por causa disso. Será que é esse tipo de choro que Jesus está falando aqui nessa noite? Talvez nós choramos muitas vezes por decepção. Nós choramos também por saudade, por solidão, por depressão, por amor, por alegria, por raiva. Você já chorou por raiva? Crente, eu acho que é o que mais chora por porque a palavra diz: irai-vos e não pequeis, né? Então, acho que o crente que mais chora por raiva, e passa raiva. Ele passa, ele chora e tudo se resolve. Porque ele não vai fazer, ele não vai falar, ele retém, ora. Isso não é tu segurar tuas emoções, isso é domínio próprio.
Mas enfim, irmãos, esses são alguns tipos de choro, que talvez muitos outros, que você pensou aí nesse momento, que eu talvez não tenha anotado aqui. Mas que tipo de choro então é esse que Jesus está mencionando aqui, irmãos, nesse texto? E é sobre isso que nós vamos tratar essa noite. É sobre isso que eu quero analisar com os irmãos, olhar e meditar nesse texto. Em primeiro lugar, nós vamos ver aqui, irmãos, que esse choro que Jesus está falando aqui, não é um choro carnal. Que muitas pessoas às vezes choram por aquilo que não deveria chorar, ou que lamentam por aquilo que não deveria lamentar. Nós lemos, por exemplo, na Bíblia que Acabe, talvez você não conheça, mas é muito interessante a história. Acabe chora, porque ele queria ter as vinhas de Nabote. E Nabote decidiu não vender. Ele falou, não vou vender. Nem vender e nem te dar. E ele chorou. E esse choro dele foi um choro carnal. Um choro que ele queria ter algo que não era dele. Um choro que, então, demonstra para nós uma carnalidade. Então, esse choro, irmão, jamais deve estar presente na nossa vida, como cristão. O choro carnal. Talvez o choro, um outro exemplo para nós, irmãos, o choro de Aminon, filho de Davi. Talvez você nunca ouviu falar. Um dos filhos de Davi. Ele se apaixonou loucamente pela sua irmã de sangue, sua irmã chamada Tamar. Ele se apaixonou loucamente e ele chorou por isso. Ele fingiu até estar doente, por causa dessa paixão. Uma paixão carnal, algo que a gente sabe que é errado, algo que a gente vê, literalmente, que como isso? É um incesto. E essa paixão dele tão enlouquecida, irmãos, pela irmã, levou ele até a cometer um crime contra a própria irmã. Se você conhece a palavra de Deus, se não conhece, procura lá. Você vai entender essa história. É triste. Ele foi morto por causa disso. A consequência desse pecado dele foi com outro irmão dele e matou ele. Por causa desse pecado, deste erro. Então Aminon chorou também, irmãos, mas um choro carnal. Sentiu paixão, uma paixão doentia pela sua própria irmã. O choro carnal, então, para nós hoje, irmãos, também pode ser o choro de um homem que chora por se apaixonar por uma mulher que não é sua. Ou talvez uma mulher que chora por se apaixonar por um homem que não é dela. Ou quem sabe um homem que se apaixona por outro homem. E hoje em dia, hoje não, né? Desde os tempos antigos já existia isso, mas hoje está mais esclarecido. Né? Está mais às claras para nós. Antes era mais meio que no escondido, hoje é mais às claras. Ou talvez uma mulher que se apaixone por outra mulher. E chore por causa dessa situação. Isso é um choro carnal. Não é esse tipo de choro que Jesus está falando aqui. Então esse choro não será consolado. Isso não é um tipo de choro que Jesus consola. Isso é um tipo de choro que o Senhor abomina. Chorar por aquilo que não é seu. Chorar por querer aquilo que não é seu. É uma criança que chega e começa a chorar porque quer levar o brinquedo do amigo embora. E muitas vezes a gente, por educação, né, a família, quem sabe por educação, fala assim, não, deixa levar, depois outro dia o pai e a mãe traz. É tipo de vó, a avó faz mais isso, né? Deixa levar, tadinho, não faz ele chorar. E o pai e a mãe, não vai levar não. Não é teu, é do fulano, vai ficar aqui. Então esse é o tipo de choro que o Senhor não consola, e o tipo de choro que Deus não está falando, Jesus não está falando aqui que é esse tipo de choro, o choro da carne. Então não é esse choro, irmãos, que Jesus está falando. Agora Jesus também não está tratando aqui, irmãos, do choro do medo. Existe o choro do medo, irmãos. E o choro do medo é o choro da consequência do pecado. Tem muita gente que chora, mas não pelo pecado, mas por causa da consequência do pecado. Por causa daquilo que o pecado irá gerar depois. E um exemplo claro para nós, irmãos, é como alguém que foi pego em flagrante. A gente vê hoje os vídeos na internet, a gente consegue ver alguma pessoa que foi presa em flagrante, ele chora, está lá no camburão da polícia, ele chora. É um desespero total. Tu fala, cara, esse cara está arrependido, ele nunca mais vai roubar na vida dele. E aí quando chega na delegacia, o repórter vai entrevistar e fala, e aí fulano? Tem um que eu não esqueço nunca. Que o repórter vai entrevistar e ele fala assim, e aí? Está arrependido? Se te soltaram e tu não vai roubar mais? Ele fala assim, não. Eu vou continuar roubando, eu tenho 30 anos e já não posso mais trabalhar. Não é um choro de arrependimento. Foi um choro apenas porque ele foi pego em flagrante. Foi o choro do medo.
O choro da situação que aconteceu lá, mas depois ele já, se voltar para a rua, ele volta a roubar. Ele não se arrependeu daquele ato. Não mostrou arrependimento, então simplesmente ele foi pego em flagrante. Está com medo, então o choro que Jesus está falando aqui, não é esse choro também, o choro do medo. O choro, ou seja, o choro pela consequência, que é gerado pela consequência. Então, o que Jesus está falando aqui, irmãos, não é o choro do medo, não é também o choro teatral. E o choro teatral, irmãos, para nós somos pais, a gente vê muito isso, né? A gente fala assim, isso aí devia trabalhar lá na rede de televisão aquela, que mais chora bonito, né? É só tu falar não para os nossos filhos, eles já começam a chorar. Aí tu olha, saem umas 2 lágrimas assim, mas aquelas lágrimas, tu olha e fala, não, mas isso não está doendo nada. Não. Isso aí é um papel, está fazendo um papel. Então o choro que Jesus está falando aqui também não é esse. Não é um choro teatral. E a Bíblia dá um exemplo para nós, irmãos, dá alguns exemplos, mas um deles, os fariseus. Os fariseus acordavam de manhã e não penteavam nem os cabelos. O que a palavra de Deus diz, eles não penteavam o cabelo, irmãos. Eles não lavavam a cara. Eles não escovavam os dentes. Isso aí tudo descabelado, tudo arrepiado. E a palavra diz que Jesus fala isso, que eles faziam isso, sabe por quê? Para mostrar que eles estavam jejuando. Era um teatro. Eles choravam, inclusive choravam. Oravam e choravam. Mas era teatro. Porque o coração deles estava longe. O coração deles estava longe de Deus. A tristeza, irmãos, do teatro é aquela tristeza de fachada. Aquela tristeza que apenas quer revelar aos homens. Não quer mostrar nada para Deus. Ou seja, os olhos estão molhados, mas o coração está seco. Esse é o sentimento ou as lágrimas teatral. Ou também, quem sabe, a famosa frase, quem já ouviu aqui, lágrimas de crocodilo. Você sabe por que o crocodilo chora? Existe essa frase que é falada. Não é uma frase inventada, não é uma poesia, não é... É verdade, irmãos. O crocodilo chora. Mas sabe por que é lágrimas de crocodilo? Você já ouviu alguém falar assim, isso aí é só lágrima de crocodilo. Ele chora quando ele mata a presa dele, ele não consegue engolir inteiro. Ele precisa mastigar. Só que a mandíbula dele é tão forte e os dentes tão grandes que quando ele mastiga, a presa dele e a mandíbula começa a esmagar o olho dele. E ele está comendo a presa, matando a presa dele e as lágrimas, estão correndo. Que tadinho, está tão triste, né? Ele não queria matar. Não, ele nem tá querendo matar, ele não está com fome. Olha, são lágrimas que não é verdadeira, não tem um sentimento verdadeiro. São lágrimas de crocodilo. Ele está ali matando a sua presa, ele está ali se alimentando da sua presa. As lágrimas descendo, mas o sentimento dele é de fome. Ele quer engolir logo aquela presa. Então essa também não é, irmãos, a lágrima que Jesus está falando aqui. Esse não é o choro que Jesus está falando aqui, o choro teatral, aquele choro de aparência, que parece, mas não é. Não é esse choro que será consolado. Não é aquele choro fingido, que até parece que está preocupado com o outro, mas não está. Enfim, nós vimos aqui alguns tipos de choro, irmãos, que não são o que Jesus está falando nesse verso. Que não é o choro que será consolado. Não é o choro bem-aventurado. Não é feliz os que choram. Parece até algo contraditório. Que como que alguém é feliz se chora? E nós vamos entender agora o que Jesus está falando para nós. Enfim, então, irmãos, nós vimos alguns tipos de choro. O teatral não é esse que Jesus está falando. Não é o choro aquele do medo. Não é o choro aquele que eu quero ter alguma coisa que não é minha. Não é o choro fingido. Ou seja, irmãos, quando Jesus fala aqui, então, bem-aventurados que choram. Esse choro que Jesus está falando aqui, irmãos, é o choro pelo pecado. É o choro pelo arrependimento. Esse é o choro que será consolado. Esse é o choro que Jesus está falando aqui. Esse é o bem-aventurado, esse é o feliz, aquele que chora e é consolado.
aquele que reconhece os seus pecados, as suas falhas. Então o choro não deve ser, irmãos, pela consequência do pecado. Não é isso que Jesus está falando, para você chorar por causa da consequência do pecado, não. Nós devemos chorar, irmãos, pelo pecado, se arrepender do pecado, é isso que Jesus está falando. Devemos chorar pelo pecado, irmãos, porque ele é um ato de hostilidade contra Deus, inimizade contra Deus. É isso que Jesus está chamando a atenção para nós. Chorem, chorem agora, chorem nesse momento, chorem por causa do pecado, chorem nas tuas orações, porque o pecado faz separação entre nós e Deus. Talvez você fale, eu já fui perdoado, mas Jesus já me perdoou dos meus pecados, e os pecados foram jogados no mar do esquecimento, mas cada vez que eu e você pecamos, e pecamos, e pecamos, e pecamos, nós vamos se distanciando de Deus. Nós todos os dias devemos voltar aos pés do Senhor Jesus, em oração, e pedir perdão pelos nossos pecados, todos os dias. E aí esse choro, é essa lágrima que Jesus está falando aqui então. E o meu anseio, irmãos, nessa noite aqui, o Espírito Santo de Deus possa trabalhar no nosso coração. Possa trabalhar no nosso coração, nessa noite, de uma forma que nós possamos compreender biblicamente o significado do pecado aos olhos de Deus. O que entristece a Deus. Nós não poderemos, irmãos, ser cristãos verdadeiros, se não entendemos o que é o pecado. O pecado é contra a natureza de Deus. O pecado é contrário à vontade de Deus. O pecado é rebelião contra Deus. Quando pecamos, irmão, nós estamos lutando contra Deus, estamos afrontando a Deus. E eu não quero dizer que eu sou melhor que você, que eu não peco, irmãos. Jesus disse, não há um que não peque. Não há um. Todos pecaram e todos nós pecamos. Mas o chamado de Jesus aqui está chamando nós para quê? Para o arrependimento. Para um choro verdadeiro, irmãos. Um choro verdadeiro, um sentimento verdadeiro. Chorar pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Então, irmãos, o choro que traz felicidade eterna é o choro do arrependimento, é o choro pelo pecado. Que o pecado consumado, irmãos, é como uma ingratidão a Deus. O pecado nos separa de Deus. O pecado, irmãos, ele tira o que é mais excelente para nossas vidas, que é a comunhão com Deus. Ele tira, irmãos. Ele vai tirando aos poucos vai atrapalhando, aos poucos vai nos afastando, aos poucos nosso coração vai ficando mais endurecido, aos poucos nós não choramos mais, aos poucos nós se acostumando com o pecado, aos poucos nós começamos a cuidar dele, como diz o pecado de estimação, aos poucos tu traz para dentro de casa, aos poucos tu traz dormir na cama contigo, aquele cachorrinho, como é que é o nome daqueles pequenininhos? É o Cheetos. Gosto de Cheetos, aquele de comer. Mas é o cachorrinho aquele, é bonitinho, é tão bonitinho, tu deixa ali, daqui a pouco tu bota ele na área, tu fala, tadinho, hoje deu uma esfriadinha, tá chovendo. Bota ele para dentro. Daqui a pouco tu fala, não, tadinho, olha ali que bonitinho, veio sentou no sofá comigo. Fica aqui, eu vou fazer um carinho. E ele fica contigo no sofá. Daqui a pouco tu não percebe, ele está dormindo contigo na cama, daqui a pouco tu está dormindo no chão e ele na cama. Olha que tinhoso esse cachorro, está dormindo no meu lugar já. Hoje eu vou deitar aqui, tadinho, não vou acordar ele agora. É um pecado, irmãos. A gente vai se acostumando e vai vindo, e quando a gente vê, a gente já está cuidando dele. Cativando, amando, gostando. Então, irmãos, o pecado tira, irmãos, algo que é mais excelente para nós, nas nossas vidas, que é a comunhão com Deus. Jesus disse isso, a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, como o único só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, irmãos, essa é a essência da vida eterna. A nossa maior necessidade, irmãos, então, na nossa vida é da presença de Deus. Por isso que nós temos que chorar, então, irmãos, pelo nosso pecado. O pecado nos priva da intimidade com Deus. Então, pelo que nós devemos chorar, meus irmãos? Que choro é esse que Jesus está falando? Que choro é esse que Jesus está falando? Que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. É o choro do esmagar meu dedo com martelo? É o choro de eu perder alguma coisa? É o choro de eu querer alguma coisa que Deus não tem me dado?
Não, é o choro, irmãos, o choro a qual Jesus está falando aqui, irmãos, é o choro pelo nosso próprio pecado. Nós devemos chorar pelo nosso próprio pecado, pela dureza do nosso coração. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, meus irmãos, nós vemos muitos homens que choraram pelo pecado. Muitos homens que choraram pelo seu pecado. A Bíblia fala de tanta gente, irmãos, que com lágrimas choraram. Um exemplo, apóstolo Paulo. Paulo, irmãos, ele diz: desaventurado homem que sou. Ele fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele fala de todos: eu sou o pior pecador. Ele se considera o pior, ele chora pelo seu pecado. Às vezes, irmãos, nós temos que ser como Pedro. Chorar pelas vezes que nós negamos Jesus. Pedro negou Jesus. Com a vida, com o exemplo. Ele negou Jesus com o testemunho. Quando perguntaram esse não é que estava com Jesus. Não, nunca tive com Jesus não. Devemos chorar então, irmãos, também uns pelos outros. Que a falta de empatia, às vezes, irmãos, nós só queremos acusar. A nossa vida de crente é quase como o crocodilo. O irmão peca e nós começamos a morder o irmão e... Não, tadinho do irmão. Vamos matar. Vamos matar esse irmão logo para nós engolir de uma vez. Nós devemos chorar uns pelos outros, irmãos. Pelos pecados dos outros. Ajudar a levantar uns aos outros. Amparar uns aos outros. A palavra diz que nós devemos assim, então, amparar uns aos outros, irmãos. Chorar uns pelos outros. Talvez, irmãos, um dos nossos piores problemas da igreja nesse tempo de hoje é isso. A falta de empatia, irmãos. A falta de sensibilidade. Sensível. A insensibilidade tem atingido o nosso coração, irmãos. Nós estamos vivendo num tempo, irmãos, tão difícil que nós não se emocionamos mais. E não é errado ter emoções, irmão. Nós podemos chorar sim. Só não chore pelas coisas erradas. Não gaste lágrima em vão. Chore por aquilo que Jesus disse que é para você chorar. Pelos nossos pecados. E se possível for, pelos pecados do teu irmão também. É ter empatia. Nós não ficamos mais inconformados, irmãos, com as coisas que acontecem. Muitas vezes. Uma morte, às vezes, próximo de nós, não gera mais uma tristeza no nosso coração. Não gera, nós olhamos e falamos: foi mais um. Isso é normal, é depressão, está matando todo mundo. E vai matar mais um monte. E nós, irmãos, será que vamos orar? Será que vamos chorar por essas almas? Será que vamos se encorajar em apresentar o Evangelho para elas quando nós tivermos oportunidades? Nós não se conformamos mais, meus irmãos. As coisas estão acontecendo no mundo em nossa volta. As famílias estão sendo destruídas. Os nossos filhos, irmãos, estão sendo atacados a todo momento. Eu costumo falar que o trabalho inimigo da nossa alma não é assustar você de noite. Não é aparecer uma assombração lá na tua casa, não. Não é vir puxar o teu pé na hora que você estiver dormindo, não. O trabalho dele é aqui, ó, é na mente. O trabalho dele é nas crianças. É nos adolescentes, nos pequenos. O trabalho dele, irmãos, é nos confundir. O trabalho dele é nos enganar. É o engano. Irmão, se alguém é enganado, vai para qualquer lugar. Se está enganado, você vai. Quando você perceber, às vezes vai ser tarde demais. Quando percebemos, é tarde demais. Então, irmãos, nós devemos chorar sim, irmãos, pelo nosso pecado e pela frieza do nosso coração. Nós, como igreja, irmãos, precisamos chorar. Pois somos nascidos de novo. E o primeiro sinal, irmãos, de uma criança quando nasce, é o choro. E se a criança não chora, o médico dá um jeito de fazer essa criança chorar. Ela precisa chorar. Então, um sinal do novo nascimento nas nossas vidas, como cristão, é as lágrimas, é o choro. É o choro pelo pecado. É o choro por entristecer a Deus muitas vezes, irmãos. Por deixar de fazer algo que era para ser sido feito. Pela negligência da nossa parte. Precisamos chorar, irmãos.
Como nascidos de novo em Cristo, nós precisamos quebrantar o nosso coração, chorar, irmãos, na presença do Senhor. E a verdade é, irmãos, que ninguém pode entrar no céu se não passar por essa experiência de chorar pelos seus pecados. Ninguém entra no céu sem o choro do arrependimento. Um dia eu e você choramos. Um dia você chorou. Eu creio assim, um dia eu chorei perante o Senhor Jesus Cristo. Naquele dia que você achou que aceitou Jesus, mas foi Ele que te chamou. Naquele dia que Ele estava te esperando em braços abertos, e você chorou e se arrependeu. Precisa viver choro, irmãos. Choro perante o Senhor. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que há festa no céu, alegria, felicidade diante de Deus, quando um pecador se arrepende. As lágrimas são aqui, e a festa lá em cima. As lágrimas são derramadas aqui. Eu sei, irmãos, que é difícil para nós, os homens, nós somos ensinados, o homem não chora. Não devemos chorar mesmo por coisas banais, meus irmãos, mas chorar pelo nosso pecado, expressar nossos sentimentos. Por isso que tantas pessoas hoje, quem sabe, estão depressivas, tantas pessoas estão com tantos problemas no coração, elas estão segurando tantas coisas dentro de si, e não choram, não se expressam, não falam. É esposas que não se expressam para o seu marido, e colocam suas dificuldades, e fala: marido, eu não estou conseguindo mais, me ajuda. É filho que não fala para o pai, é pai que não fala para o filho, fala: filho, eu não aguento mais, filho, eu estou endireita, ou senão tu vai ficar sem pai. De vez em quando eu falo isso para o Pablo, cadê ele? Não está aqui, foi no banheiro. Mas Pablo, cara, meu Deus, cara, muda, cara, né? Eu quero atitude da tua parte, eu sei que tem 12 anos, cara, mas se movimenta, vamos lá, bota a mão, faz alguma coisa. Cara, senão daqui a pouco eu vou ter um treco, cara, eu vou morrer e tu vai ficar sem pai. Aí ele: não, eu vou te ajudar, eu vou. Mas é isso, irmão, nós precisamos se expressar, nós precisamos falar, nós precisamos chorar. E não é feio, não é errado chorar pelas coisas certas. Irmãos, eu tive um irmão em Cristo, talvez alguns irmãos aqui conheceram. Ele caminhou um tempo comigo, com a gente, até alguns irmãos conheceram. E ele tinha 2 tatuagens no braço. Ele tinha 2 tatuagens de um samurai. E um, mais em cima assim, estava com a cara feia, e parecia que estava chorando, assim, a cara dele parecia que ele estava sempre chorando, mas eu nunca tinha percebido aquilo. E o mais embaixo estava com uma cara assim de brabo, sabe, com os dentes assim meio arreganhados para fora, assim. Parecia que estava sorrindo, mas na verdade ele estava com um sinal de raiva ali. Mas enfim, ele fez essa tatuagem quando ele estava lá no mundão e ficou ali aquela tatuagem, né, bem grandona. E um dia eu estava com ele e uma pessoa chegou e olhou para ele e falou assim: olha que significado interessante dessa tua tatuagem, hein? Aí eu parei para prestar atenção e falei: significado agora? Até eu quero saber, né, o que significa isso. A pessoa falou: olha só que interessante, ó, chora agora e ri depois. Fiquei olhando: chora agora e ri depois. É. Falei: chora, daí até o rapaz: mas chora. É, não, porque aqui um está chorando, mas ri depois. E adivinha, irmãos, o que veio na minha mente na hora? Esse versículo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. As tuas lágrimas podem cair agora, irmãos, mas a consolação vem do Senhor. Nós choramos agora, irmãos, e é melhor chorar agora do que chorar depois. Tenha certeza disso, que é muito melhor, irmãos. Bem-aventurados são aqueles que choram agora, pois serão consolados. Nós devemos chorar agora, irmãos, porque o choro de agora previne o choro de depois. O choro agora do arrependimento, o choro agora do novo nascimento, o choro agora pelo nosso pecado, irmãos, previne o choro de mais tarde. A Bíblia diz que no inferno haverá, um lugar e será um lugar de choro e ranger de dentes. Mas lá o choro não adianta mais. Lá, como diria o ditado que fala por aí, lá o choro é livre. Pode chorar. É só o que resta. É chorar mesmo. Mas não haverá consolo. É pranto. É ranger de dentes. Então hoje, irmãos, nós temos o privilégio, irmãos, de chorar e se arrepender hoje. Lá no inferno, irmãos, não adianta mais chorar.
Lá talvez todos choram. Lá talvez, não, a palavra diz que todos choram, aliás, mas lá talvez alguém esteja chorando de arrependimento. Falando, eu não queria estar aqui, por que eu estou aqui? Por que eu vim parar nesse lugar? Por que eu não fiz diferente lá? Mas é um choro eterno, um choro que não acaba mais, um choro que não cabe mais arrependimento. Então eu e você somos privilegiados, irmãos, porque hoje nós podemos chorar e sabemos que seremos consolados. Aquele que chora agora, irmãos, é bem-aventurado. Aquele que chora tarde demais é amaldiçoado. E talvez você diz, pastor, mas tem gente que vive uma vida de transgressão aqui. E quanto mais o cara faz coisa errada, quanto mais a pessoa faz coisa errada, mais eu vejo eles prosperar. Quanto mais eu vejo essa pessoa fazer coisa errada, mais ele prospera no trabalho, ele prospera financeiramente, ele está em todos os lugares. E eu estou aqui, lutando com o pecado. E eu estou aqui, chorando na presença do Senhor. Eu estou aqui servindo e sendo servo e serva do Senhor. Mas aquela pessoa vai bem. E vai bem e vai. Para mim dá tudo errado, mas... Sabe a grama do vizinho, mais verde? Está sempre verdinha, a minha está quase secando. Nem chegou o inverno e já está começando a morrer. E talvez a gente olhe para essa situação, irmãos, e você diz, mas o juízo de Deus está falhando, porque era para Deus estar corrigindo essa pessoa aí, porque está toda errada. Porque nós temos às vezes a visão, irmãos, que Deus, Ele vai chegar e vai punir, ou vai corrigir na mesma hora. Vai ter um acerto de conta agora, no mesmo momento. E nem sempre, irmãos, quando nós pecamos ou quando alguém peca, Deus vai atrás e já aplica uma multa, como guarda de trânsito. Ou corre atrás da gente para flagrar a gente no ato do pecado. Vamos acertar agora. Como antigamente era, né? Antigamente só podia levar multa se tu assinasse. Quem é mais velha que lembra? O policial tinha que te parar, tinha que dar a multa para ti, tu tinha que assinar. Irmãos, novos tempos. Eles não precisam nem te parar mais hoje. Eles só vão te multando. Eles pegam a câmera, eles olham com a câmera, eles olham de longe, ele passou no... Nem precisa tu passar naquela lombada eletrônica ou num radar. São Paulo já tem disso, os caras estão com uma câmera lá em cima do viaduto, pegando os caras que estão até com o documento atrasado. Tá? Multa. E aquela pessoa nem sabe que foi multada. Mas haverá um dia de acerto de contas. O dia do emplacamento, o dia da transferência chega. Chega, irmãos, chega para todos. E aí, parece aquela listinha. Aquela lista com todas as multas. Assim também é no reino de Deus. Deus às vezes não está preocupado em cobrar agora e dar a multa agora e vir falar, fulano, errou, hein, está errando, hein, assina aqui. Não, deixa rolar. Mas um dia todos nós prestaremos contas, irmãos. Todos prestarão conta perante Deus do que está fazendo agora. Todos prestarão conta por suas infrações contra Deus. Então, o nosso olhar não pode estar assim, olhando para as pessoas e pensando, não, eu estou passando tanta luta, tanta dificuldade, tenho lutado contra o pecado, e as pessoas que estão fazendo tantas coisas erradas vão bem. Parece que Deus não está nem aí, parece que Deus está até meio bravo comigo, mas com Ele está tudo tranquilo. Olha ali, que vida desregrada, olha que vida virada de ponta cabeça. Irmãos, haverá um dia que será cobrado e requerido de cada um. Tudo que foi feito, irmãos, pode ser que seja na hora, pode ser que não. Pode ser que seja no final. Mas alguém vai ter que pagar essa dívida. Ou é Jesus ou é nós. E eu prefiro que seja Jesus. Porque o único que pode pagar é Ele. E eu acredito, a minha fé, na obra que Ele fez na cruz. Então, irmãos, nada passa despercebido dos olhos de Deus. Tudo terá um acerto de conta um dia, irmãos. Tudo terá um acerto de contas. Afinal, se eu e você fecharmos os olhos amanhã, hoje ainda, sabe aquela história como é que é? Fecha a conta e passa a régua, é isso que fala? É, né? Deu. Tem mais o que fazer. O homem está
colocada a morrer uma vez só e vindo depois disso o juízo. Tem mais. Não tem mais uma segunda chance, não tem mais como rever, não tem mais como pagar, não tem mais como fazer nada. Como eu falei, é melhor chorar agora e rir depois do que viver uma vida de sorriso, de alegria hoje no pecado, desfrutando do pecado, irmãos. Depois ter uma vida de choro eterno. Então, irmãos, a promessa para os bem-aventurados que choram e serão consolados é que Deus guardou o melhor para o final. O melhor vinho está para o final. Já o inimigo da minha e da tua alma, irmãos, não, ele dá o bom vinho agora. Fala, não, tome, bebam, festejem, façam tudo que vocês quiserem agora. Aproveite a vida. Afinal, a vida de vocês é uma só. Olha que negócio bom. E que oferta boa. Não, então vamos aproveitar, vamos desfrutar desse momento, dessa vida. E é o que o mundo diz. Ah, imagina, fulano, para que servir a Deus? Você é tão novo. Aproveita a vida. Para quê? Desfruta dela. O inimigo está falando isso mesmo. Aproveita, fulano, aproveita agora, que depois vai ser só choro. Depois o choro é livre. Então o inimigo da nossa alma, irmãos, ele vende uma propaganda enganosa para nós. O pecado, irmãos, promete felicidade agora, mas como resultado uma tristeza profunda depois. Tristeza eterna depois. Jesus não, irmãos, ele promete que o choro hoje, do arrependimento agora, vai gerar para nós bênçãos eternas. Uma felicidade eterna, irmãos. Trará para nós alegria desde agora até a eternidade. É de agora. É de momento agora. Por isso que eu falei, irmãos, nós precisamos entender que Jesus não está aqui fazendo apologia ao choro. Está falando para você, ó, tem que chorar todo dia, fazer cara de triste que nem os fariseus faziam. Nem penteia o cabelo amanhã e já acorda chorando, para dizer que tu é crente. Não. Não, irmãos. Nós precisamos estar felizes em Cristo. É isso que ele está falando, mas ele está falando sobre o arrependimento. O choro de arrependimento precisa existir em nosso coração. Nós precisamos chorar pelos nossos pecados. Salmo 126,6 diz, aquele que com lágrimas semeia, voltará com os seus feixes saltitando de alegria. João 16,20 diz, na verdade, Jesus disse, eu vos digo, que vós chorareis e vós lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis triste, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Eu quero orar com você nessa noite. A minha oração é essa noite, irmãos. Não deixe para chorar tarde demais. Chore pelos seus pecados hoje. Se arrependa hoje. Hoje é o momento de chorar e ser consolado pelo Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Pai. Te louvamos, Senhor Deus, e pedimos, Senhor Deus, que o Senhor quebrante o nosso coração. Que as lágrimas, Senhor Deus, volte a molhar o nosso rosto. Que não sejam lágrimas, Senhor Deus, teatral. Que não sejam lágrimas carnais pelas coisas dessa terra. Que não seja pelas percas que nós perdemos aqui, Senhor Deus. Mas, Senhor Deus, que seja pelo pecado. Por aquilo que nos afasta do Senhor. Por aquilo que tira a nossa paz com o Senhor. Senhor Deus, que as lágrimas possam molhar os nossos rostos, que nós possamos ser bem-aventurados, Senhor Deus, porque sabemos que o Senhor dará o consolo para nós, e já está nos dando consolo hoje, e continuará dando esse consolo eternamente para nós, Pai. Sabemos que no céu estaremos com o Senhor, e viveremos uma vida de alegria, Senhor Deus. Aqui nós temos aflições, o Senhor disse para nós, no mundo tereis aflições, tereis dificuldade, teremos dificuldades aqui, Pai. Mas sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é o nosso Consolador, o Senhor é o que nos consola, o Senhor é o que nos guia, o Senhor é o que nos mostra, Pai, o Senhor é o que nos dá a alegria de viver, Pai. Então a minha oração nessa noite, Pai, é que se há alguém entre nós, Pai, que ainda não chorou esse choro do novo nascimento, do arrependimento, Senhor Deus, que ele não deixe, que ela não deixe para chorar lá na frente, porque pode não haver mais tempo. Que esse choro seja hoje, seja essa noite, seja essa semana, seja ainda, Senhor Deus, agora,
Talvez alguém que esteja nos vendo através da transmissão, Pai, que esteja entregando a vida ao Senhor, que esteja entendendo, Pai, que tudo que ela tem feito e tudo que ela tem chorado são lágrimas vazias, que nada tem resolvido a vida dela, mas que as lágrimas verdadeiras do arrependimento, Senhor Deus, é que gera em nós consolo, e um consolo, Senhor Deus, que dura a eternidade toda, uma alegria que dura para a vida toda, Pai, uma alegria que o mundo não entende, uma alegria que ninguém entende, uma alegria que o mundo não conhece. Pai, por isso nós te louvamos nessa noite, Pai, e te pedimos, quebranta o nosso coração, quebranta o nosso coração. Precisamos de Ti, Pai, precisamos da Tua presença, Pai. Oh Senhor, vem sobre nós e quebranta o nosso coração, nos mostra onde temos errado, Pai, nos guia, Senhor Deus, pela Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Assim, Deus, nós te louvamos em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Preciso de Ti.